Olá, você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, destruindo, esculachando, mas sabe quem? O Alexandre de Moraes, mas sabe mais o que? O STF, sim, o Silas Malafaia, esse pastorzinho, destruindo, tentando de alguma forma trazer o caos para o Brasil, mas não conseguirá. Nesse vídeo você também verá que o senador da República, Jorge Cajuru, humilhará, esculachará, esculhambará, destruirá o Silas Malafaia e mostrará para ele o motivo do porquê ele jamais deveria abrir a boca para falar do STF ou do Xandão. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Eu tô mostrando que a conversa de golpe não passa de uma farsa. Como Lula é um mentiroso, farsante, quanto mais, na cara de pau, um dia desse, ele veio dizer duas asneiras sobre a questão do pseudo-golpe. A primeira, Bolsonaro não deu golpe porque os militares não deixaram. Rapaz, o cara tem que ser muito cínico para falar uma asneira dessa. Vai ler o depoimento do ex-comandante do Exército à Polícia Federal, 8 horas de depoimento. Nenhum deles tem a palavra golpe. Você sabe quem inventou minuta de golpe? A jornalista da Globo, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Eu desafio a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Alexandre de Moraes, cadê a minuta de golpe? Não existe. O que Bolsonaro sugeriu, uma hipótese de GLO, que eu já citei aqui, garantia da lei da ordem, artigo 142. Pessoal, viram aqui o Silas Malafaia, né? Esse pastorzinho destruindo o Lula de alguma forma para essas pessoas que estão ali, o gado, tentando defender a tentativa de golpe que Bolsonaro tentou lá em 2023, Bolsonaros e os bolsonaristas. Tudo isso foi tentado, golpe, minuta de golpe existiu, a palavra golpe não existe na minuta porque não aconteceu o golpe, foi uma tentativa, vocês tentaram, não conseguiram. Agora vocês verão o que o Cajuru fará com esse Silas Malafaia. Colocará ele na lata do lixo da sociedade. Vamos lá. Um bandido como Malafaia, você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele tá milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, mas ele é homem do capeta. Ele diz que tem um legado. Que legado, senhor? Ele é um homem do capeta, senhor, rapaz. Se ele, a hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Caraca! Cajuru, que humilhação! Picareta! Mas por quê? O nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boechat o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não vou só falar aquela frase que ele falou, vai chupar. Lembra? Ele falou, vai chupar uma rola. É isso aí, você lembra? Você já falou no ar. Mano, olha isso. Falar, você falou. Não, pô, picareta. Mas ele falou no ar. Um vendedor da palavra de Deus. Então nem Ele Jesus não é nada Cristo daquilo? Claro que não. Ele é tudo de pior que você imaginar. Ele é dinheiro, senhor. Ele é pior do que qualquer prostituta. E eu peço desculpas às prostitutas que são mais éticas do que ele, porque elas fazem o quê? Sexo, porque na verdade elas são profissionais de sexo. Elas precisam de dinheiro para sobreviver. Ele não, é diferente. Pelo amor de Deus. Por favor, para de falar de Malafaia pra mim. Não, então tá bom, vai. Não, por favor. Malafaia, cara, humilhado, esculachado. Cajuru, muito obrigado, muito obrigado. Você lavou minha alma, Cajuru, de novo. Você, tem lavado minha alma falando coisas verdadeiras sobre esses vermes inúteis que soltam atrocidades e acham que nada acontecerá com eles. Eles podem falar tudo e não ouvir nada, mas ouvirão. Agora, o triste para mim, como ser humano, como apaixonado por Jesus Cristo que sou,
é saber que um imbecil, que um canalha da igreja, que não é homem de Deus, se existir, para mim existe, ele é homem do diabo, um tal de Malafaia, levou 100 mil pessoas a São Paulo. Que os 3 maiores empresários de Ribeirão Preto, meus amigos pessoais, contaram a mim que levaram 6 mil funcionários a São Paulo. Para que isso? Deixe o povo verdadeiro se manifestar, pagar. Porque isso já aconteceu do outro lado do governo, não estou falando só de um lado, não. Você pagar para a gente ver. Isso eu vi em Goiás, na época de Iris Rezende, que pagava a gente para assistir de discurso, para assistir comício. Chega, né, gente? Pelo amor de Deus, não é possível o Brasil ainda ver esse tipo de coisa. Vamos deixar claro agora, pessoal, como é que o Malafaia agiu com o Xandão, o Alexandre de Moraes, ministro do STF. População do Brasil, preste atenção, por favor, que nós estamos falando em anistia, mas você precisa entender por que essas pessoas estão presas. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Vamos relembrar o que é que o Cajuru achou disso tudo. O Cajuru falou boas verdades, hein? Boas verdades. Muito obrigado, Cajuru, por lavar nossa alma contra esse miserável pastor Silas Malafaia. Um bandido como Malafaia, você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele tá milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, mas ele é homem do capeta. Ele disse que tem um legado. Que legado, senhor? Ele é um homem do capeta. De novo... Um bandido como Malafaia, você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele tá milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Verdades. Ele não é homem de Deus, mas ele é homem do capeta. Ele disse que tem um legado. Que legado, senhor? Ele é um homem do capeta. Cajuru, você é foda. Se ele, a hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Você é um picareta. Mas por quê? O nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boechat o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não Como vou é que ele definiu? Vamos ver, vamos ver. só falar aquela frase que ele falou, vai chupar. Lembra? Ele falou, vai chupar uma rola. Não, calma, não, calma. É isso aí, você lembra? Você já falou no ar, pronto. Eu não ia falar, Essas palavras você falou. dele. Não, pô, picareta. Mas ele falou no ar. Um vendedor da palavra de Deus. Então nem Ele Jesus não é nada Cristo daquilo. Claro que não, ele é tudo de pior que você imaginava. Hipócrita. Ele é dinheiro, só. Ele é pior do que qualquer prostituta. E eu peço desculpas às prostitutas que são mais éticas do que ele, porque elas fazem o quê? Sexo, porque na verdade elas são profissionais de sexo. Elas precisam do dinheiro para sobreviver. Ele não, é diferente. Olha isso, cara. Cajuru humilhou demais. Comparou o Silas Malafaia a muitas coisas pesadíssimas, hein? Tratou o Silas Malafaia como ele deve ser tratado, como um lixo, um verme, um inescrupuloso. Fala essas palavras contra o presidente Lula, contra o Xandão e acha que nada vai acontecer. Mas coisas estão acontecendo, as pessoas estão acordando para você, Silas Malafaia. Você nem parte da política brasileira faz e tenta invadir, tenta de alguma forma contaminar a nossa política brasileira. Se você gostou do vídeo, se você gostou da humilhação que o Cajuru fez aqui no Silas Malafaia, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui.